Meu nome é Paige Turner, tenho 29 anos e sou profissional de marketing em Colorado Springs. Durante um bom tempo, morei na casa de hóspedes no quintal dos meus pais, economizando cada centavo para realizar o sonho do meu próprio imóvel, enquanto contribuía com $1.500 mensais para a hipoteca deles. Um acordo justo que beneficiava a todos. Até que do nada, meu irmão mais novo apareceu quebrado, afundado em dívidas de festas e apostas. De uma hora para outra, meus pais passaram a exigir que eu o salvasse financeiramente, como se fosse minha obrigação sustentar a família enquanto ele continuava jogando dinheiro fora. Recusei-me, mas eles insistiram, repetindo sem parar que família se ajuda em qualquer situação. Até que em uma noite tensa meu pai explodiu, o rosto vermelho de raiva, e gritou: "Saia daqui e não volte mais." O peito doeu quando percebi que ele falava sério. E eu também. Arrumei minhas coisas, saí pela porta e não olhei para trás. Algumas semanas depois, minha mãe ligou desesperada, querendo saber por que eu havia parado de pagar a hipoteca. Minha resposta encerrou a conversa na hora. Quer saber o que eu disse? Espere só, porque a história fica ainda mais absurda daqui para frente. Antes de tudo desmoronar, minha vida tinha um ritmo. Meu irmão, Noah, apareceu sem aviso, com uma mochila cheia de desculpas esfarrapadas. Eu estava focada na carreira em uma agência de publicidade local, trabalhando até tarde para ajustar campanhas, fechar negócios com clientes e gerenciar uma conta regional importante. Cada salário ia direto para a poupança do meu futuro imóvel. Mesmo assim, ainda arcava com $1.500 mensais da hipoteca dos meus pais, o preço por morar na casa de hóspedes. Não era luxo, mas me mantinha no caminho da independência. As noites eram longas, revisando textos publicitários ou analisando relatórios, sempre com meu objetivo em mente. Meus dias seguiam uma rotina: trabalhar, economizar, repetir. Até cortava meu café diário para esticar cada real. Tudo corria bem até meu irmão irromper nossa vida novamente. Depois de perder o emprego de barman em Denver, ele apareceu em casa cheirando a perfume barato e carregando uma montanha de dívidas. Era difícil de acreditar, milhares desperdiçados em roupas caríssimas, apostas online e rodadas de drinks para estranhos. Ouvi ele se gabando de uma jaqueta de couro de $800 enquanto eu mal conseguia manter as parcelas da hipoteca em dia. Nem um pedaço de arrependimento, só aquele sorrisinho de sempre, garantindo que daria um jeito em breve. Já tinha visto esse filme antes. Desde os 19 anos, ele vivia pedindo dinheiro aos meus pais, Gary e Cheryl Turner, para emergências que no fim eram sempre shows ou baladas. Uma noite durante o jantar, tentei manter a calma. Ele precisa arrumar um trabalho. Não podemos ficar limpando a bagunça dele. Minha mãe endureceu o olhar, colocou o garfo na mesa e respondeu, suave, mas firme: "Ele está passando por um momento difícil. Somos família. Vamos superar isso juntos." Meu pai apertou a mandíbula, como se eu fosse a irracional da mesa. Meus pais sempre trataram meu irmão como intocável, o filho dourado que nunca errava de verdade. Eu era confiável, a que assumia as responsabilidades. Então, naturalmente, esperavam que eu resolvesse mais essa encrenca dele. Nunca disseram isso diretamente, mas a mensagem era clara: eu deveria usar minhas economias para salvá-lo. A ideia me revolvia o estômago. Levei anos para juntar aquele dinheiro e não ia vê-lo desaparecer por causa dos seus excessos. Mesmo assim, a pressão não parava. Minha mãe começou a soltar indiretas diárias sobre lealdade familiar, sobre como um empurrãozinho poderia colocá-lo de pé. Meu pai nem se dava ao trabalho de ser sutil. "Você está indo tão bem no trabalho", ele dizia, como se meu salário existisse para sustentar os outros. Tentei explicar que meu dinheiro era para o meu futuro, não para tapar os buracos dele, mas era como falar com a parede. Toda discussão terminava igual, eles o defendendo, eu engolindo a frustração para evitar mais uma briga. Até o trabalho começou a pesar. A campanha que eu liderava tinha um prazo impossível, e eu já estava no limite. Uma tarde, distraída com mais uma ligação cheia de culpa da minha mãe, estraguei uma reunião com um cliente e confundi os números do orçamento. Meu chefe me chamou em particular, com uma expressão preocupada, perguntando se estava tudo bem. Forcei um sorriso e disse que sim, embora estivesse longe disso. Ficava sentada à mesa, olhando fixamente para planilhas, fazendo cálculos mentais. Até quando conseguiria pagar a hipoteca dos meus pais enquanto meu irmão o sugava sem parar? Minha poupança, que antes me enchia de orgulho, havia parado de crescer. Cada vez que verificava o saldo, a raiva e a frustração aumentavam. Tentei conversar com ele na esperança de que finalmente assumisse a responsabilidade. Uma noite, o encontrei esticado no sofá, vidrado no celular. "Você precisa parar de gastar", falei, tentando manter a calma.
Dessa vez não vou te salvar. Ele mal levantou os olhos, murmurando algo sobre um emprego que estava prestes a conseguir. Insisti por detalhes. Quanto devia a quem quando pretendia pagar. Ele só deu de ombros, disse que tudo estava resolvido, e já começou a falar de uma festa que tinha ido. Minhas mãos tremiam enquanto me afastava, percebendo que eram as mesmas mentiras de sempre. A casa de hóspedes, que já foi meu refúgio, agora parecia uma prisão. À noite ficava acordada, ouvindo o zumbido do aquecedor, me perguntando como me tornei a rede de segurança da família. O bordão dos meus pais ecoava na minha cabeça, estamos todos juntos nisso. Mas não parecia assim. Parecia que eu estava sozinha lutando contra o caos dele, enquanto eles torciam por ele, como se fosse o herói da história. Continuei na mesma rotina, trabalhar, economizar, pagar a hipoteca. Mas a pressão estava me consumindo. Algo tinha que estourar. Cerca de uma semana depois da minha conversa frustrada com ele, chegou uma conta estranha. Entre as correspondências da casa de hóspedes, havia um envelope com meu nome, de um banco que eu nem conhecia. Minhas mãos tremeram ao abrir. Dentro, uma fatura de cartão de crédito com quase $5.000 em gastos, contas de bar, transações em sites de apostas, até um aluguel de carro que eu nunca usei. A conta estava no meu nome, vinculada ao meu CPF, mas eu nunca tinha solicitado aquele cartão. Meu estômago embrulhou. Não havia dúvida de quem tinha feito isso. Marchei direto para a casa principal, a fatura apertada na mão. Ele estava na cozinha, esquentando sobras no micro-ondas, como se nada tivesse acontecido. Você usou meu nome? Perguntei, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Abriste um cartão de crédito e gastaste tudo? Uma expulsão. Não uma escolha entre minha dignidade e um teto sobre a cabeça. Olhei para eles, meu pai, com os punhos cerrados como se estivesse pronto para uma briga, minha mãe com os olhos cheios de lágrimas que não caíam, presas entre o medo e a lealdade cega, meu irmão indiferente como se tudo aquilo fosse um reality show do qual ele já conhecia o final. E então, algo dentro de mim se quebrou. Não de dor, mas de clareza. Tudo bem, disse minha voz surpreendentemente firme. Vou embora. Dad abanou a cabeça, como se não acreditasse no que ouvia. Você não está falando sério. Onde vai ficar? Como vai pagar aluguel? Isso não é problema seu, respondi, recolhendo os papéis espalhados sobre a mesa. Vocês escolheram o lado dele. Agora vivam com as consequências. Mãe soltou um soluço, estendendo a mão como se pudesse me segurar ali, naqueles segundos finais. Paige, por favor, não faça isso. Ele vai mudar. Nós vamos consertar as coisas. Consertar o quê, mãe? Perguntei, olhando-a nos olhos pela primeira vez em anos. Vocês nunca vão mudar. Sempre foi assim, ele erra, eu pago. Ele destrói, eu reconstruo. Mas desta vez ele destruiu mim. E vocês deixaram. Meu irmão finalmente levantou os olhos do celular, um sorrisinho torto no rosto, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Dramática até o fim, hein? Não respondi. Não valia a pena. Em vez disso, virei as costas e subi as escadas até o quartinho dos fundos, onde morava havia 3 anos, um espaço que deveria ter sido minha independência, mas que se tornará apenas outra gaiola. 2 horas depois, minhas malas estavam prontas. Levei só o essencial, documentos, roupas, o notebook do trabalho. O resto, os livros, as lembranças, os quadros que eu mesma havia pendurado ficaram para trás. Não eram mais meus. Aquela casa não era mais minha. Quando desci as escadas pela última vez, eles estavam exatamente onde os havia deixado. Meu pai, de braços cruzados, como um juiz que já havia proferido a sentença. Minha mãe, chorando silenciosamente no sofá. Meu irmão, já de volta ao celular, como se minha saída fosse apenas um intervalo chato em seu dia. Não voltarei, disse, mais para mim mesma do que para eles. E não pagarei um centavo sequer da dívida dele. Ninguém tentou me parar. O portão rangeu quando fechei atrás de mim. O ar frio de Colorado Springs queimava nos pulmões, mas pela primeira vez em anos eu respirava sem peso. Não havia plano B. Não tinha para onde ir. Ainda não. Mas pela primeira vez isso era problema meu. E pela primeira vez eu não ia resolver o de ninguém além de mim. Liguei o carro, as mãos ainda trêmulas, mas o coração, estranhamente, quieto. No retrovisor, vi a casa ficar menor, até desaparecer na curva. E soube com uma certeza que doía e libertava ao mesmo tempo. Eles nunca entenderiam. Mas eu não precisava mais que entendessem. Precisava apenas ir. Havia sido meu refúgio, agora era só uma sombra no espelho retrovisor. Uma prisão dourada com paredes pintadas de promessas vazias e um teto que desabava a cada nova crise deles. Aquele lugar não guardava mais minhas coisas, guardava minhas cicatrizes. E eu não ia levar nenhuma delas comigo.
Lindsay me esperava no café com um sorriso que já conhecia minha decisão antes mesmo que eu abrisse a boca. Não precisou dizer nada. Só deslizou um envelope pela mesa, dentro dele a chave do apartamento dela, brilhando como uma promessa que ninguém na minha família jamais havia me feito. Você não precisa pedir, Paige. Só precisa ir. As palavras dela queimaram suave, como um bálsamo nas feridas que eu nem sabia que ainda sangravam. Olhei para a chave, pequena e pesada ao mesmo tempo. $10.000. Um ano de economia rasgado em uma noite. Uma carreira que eu havia construído com noites em claro, agora pendurada por um fio porque eles achavam que meu salário era um poço sem fundo. Mas ali, naquela mesa de café, entre o cheiro de canela e o barulho dos talheres, eu vi algo que valia mais que qualquer número na minha conta. A chance de não ser mais a salvadora de ninguém. Colin tinha razão. Meu trabalho era a única coisa que eles não podiam tocar. A campanha que eu liderava estava a semanas de ser lançada, e a promoção, aquela que eu havia suado por meses, estava ao meu alcance. Ficar significava deixar que eles sugassem minha energia até não sobrar nada para o momento que realmente importava. Você está a um passo de ser sênior, Paige, ele havia dito, com uma convicção que me fez endireitar as costas. Não deixe eles te roubarem isso também. Então eu comecei a me mover, não como quem foge, mas como quem finalmente escolhe a si mesma. As caixas foram empilhadas no armário do quarto de hóspedes, rotuladas com nomes inocentes, inverno, livros, doações, mentiras necessárias para que ninguém desconfiasse. Cada peça que eu guardava era um ato de rebeldia silenciosa. O vestido que usei na formatura, agora dobrado com cuidado. Os livros de estratégia de marketing, que eles chamavam de bobagens caras. Até a xícara de café que minha mãe me deu no Natal passado, com um para a filha que segura tudo, ironia que doía mais que um tapa. Noite após noite, enquanto a casa principal dormia em sua ignorância confortável, eu desmontava minha vida ali. Não com raiva. Com uma calma que assustava até a mim, porque não era sobre eles Animore. Era sobre o apartamento de Lindsay, com sua varanda minúscula onde eu poderia tomar café sem ouvir gritos. Sobre as manhãs em que meu primeiro pensamento não seria, o que eles vão precisar hoje? Sobre a conta bancária que, pela primeira vez em anos, teria só o meu nome. Quando fechei a conta conjunta, a funcionária do banco olhou para mim com uma pena que eu não queria. Tem certeza, querida? Às vezes a família. Eu sorri, assinei os papéis e saí antes que ela terminasse a frase. Não precisava de conselhos. Precisava de um cartão que não fosse usado para tapar os buracos que eles cavavam. Na sexta-feira, o caminhão de mudança chegou pontual. Paguei os $400 com um prazer culpado, como se estivesse comprando minha liberdade em prestações. Os homens carregaram minhas caixas com eficiência profissional, enquanto eu observava a porta da casa principal, esperando, talvez até desejando, que alguém saísse. Que minha mãe aparecesse com lágrimas nos olhos. Que meu pai gritasse, "Para onde você pensa que vai?" Que meu irmão, pela primeira vez na vida, levantasse a cabeça do celular e percebesse que eu existia. Ninguém veio. E foi então que soube, com uma clareza que cortou mais fundo que qualquer palavra deles. Eu já havia desaparecido para eles há muito tempo. A única diferença é que agora eu também não os via mais. Dede de nunca ter posto limites. De ter deixado o filho se transformar num poço sem fundo de desculpas e dívidas. E meu irmão? Bem, meu irmão continuava exatamente onde sempre esteve, no centro do furacão, indiferente ao caos que criava, como se o mundo girasse apenas para atendê-lo. A notícia deveria ter me abalado. Talvez em outro tempo tivesse. Mas agora eu só sentia uma estranha tranquilidade, como quem assiste a um incêndio de longe, sabendo que as chamas não podem mais alcançá-la. Eles tinham escolhido esse caminho, cada empréstimo coberto, cada mentira aceita, cada vez que fecharam os olhos para a verdade. Eu não era mais a salvadora da família. Não era mais a filha que se curvava, a irmã que pagava a conta, a boba que acreditava que amor se media em sacrifícios. Lindsay me observava da porta da cozinha, um copo de vinho na mão. "Você está bem?" perguntou, como se lesse meus pensamentos. Assenti, tomando um gole do meu próprio vinho. "Estou. Pela primeira vez em anos, estou realmente bem." E era verdade. Não havia culpa. Não havia dúvida. Só alívio pesado, sólido como uma pedra que finalmente rola do peito. Naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas do apartamento, eu me deitei na cama que era minha, entre lençóis que eu havia comprado e fechei os olhos. Lá fora, o mundo continuava girando. Meus pais brigavam. Meu irmão destruía. O banco ameaçava. Mas nenhuma daquelas tempestades era minha. Pela primeira vez eu não era âncora. Eu era o barco, finalmente solto no mar aberto. E não olharia para trás.
Eles não precisavam mais de mim para afundar. A fachada de família perfeita desabava sob o próprio peso, rachadura por rachadura. Meu pai, com os punhos cerrados e a voz rouca de tanto gritar, jurava cortar meu irmão do testamento, forçá-lo a enfrentar as consequências. Minha mãe, as mãos trêmulas em volta de uma xícara de chá que nunca esquentava, implorava por mais uma chance, como se as últimas 10 não tivessem sido suficientes. E ele? Ele seguia gastando, prometendo, mentindo, um disco arranhado que ninguém mais tinha paciência de ouvir. Enquanto eles se afogavam em dívidas e ressentimentos, eu estava plantando raízes. O apartamento de Lindsay, com seus pisos que rangiam sob cada passo e as xícaras lascadas no armário, era mais lar do que aquele casarão frio jamais fora. As paredes finas deixavam escapar o riso dos vizinhos, o cheiro de jantar alheio, a vida que pulsava do lado de fora, e pela primeira vez eu fazia parte dela. Não como espectadora, não como salvadora, como protagonista. No trabalho eu havia mergulhado de cabeça na campanha como quem nada contra a correnteza, sabendo que parar era morrer. Noites em claro, slides refeitos até a exaustão, a apresentação que me deixou com as palmas das mãos úmidas e o coração batendo nos ouvidos. Até que numa tarde qualquer, a porta da sala da minha chefe se abriu e ela me olhou com aquele sorriso raro, o que guardava só para quando algo realmente importava. Você é nossa nova estrategista sênior, disse, como se estivesse me entregando não só um cargo, mas uma chave. Aquele aumento no contra-cheque não era só dinheiro, era oxigênio. Era a primeira vez em anos que eu respirava sem contar os segundos até a próxima crise. Não falei com eles desde aquele último telefonema. Não por ódio, mas por instinto de sobrevivência. Cada mensagem era um anzol, cada precisamos de você uma isca envenenada. Eu já conhecia aquele jogo, eles jogavam a culpa, eu carregava o fardo. Só que desta vez, quando a linha tocou, eu a cortei. Bloqueei os números, apaguei os contatos e, com eles, o último fio que ainda me prendia ao naufrágio. Lindsay foi quem me lembrou, entre risadas e caixas de comida chinesa espalhadas pela mesa, que eu não estava sendo egoísta, estava sendo livre. Você está florescendo, Paige, ela disse, como se fosse óbvio. Não deixe eles te convencer de que merecem suas cinzas. Colin no trabalho não precisou de muitas palavras. Quando soube da promoção, apenas sorriu daquele jeito dele, largo, sincero, e bateu a mão na minha incumplicidade. Não havia, mas nem você deveria. Só o reconhecimento silencioso de que finalmente eu estava onde merecia estar. Hoje a verdade é tão clara quanto o vidro que separa meu apartamento do céu noturno. Cortar laços não foi crueldade. Foi sobrevivência. Eles me ensinaram sem querer que amor não é sinônimo de servidão. Que família não é um contrato de sangue, mas de escolha. E eu escolhi me salvar. Suas escolhas, o dinheiro jogado fora, as desculpas engolidas, a casa hipotecada até o talo, os levaram exatamente aonde estão. A execução da hipoteca, os gritos que ecoam pelos corredores vazios, a vida que desmorona em câmera lenta, nada disso tem meu nome. Não sou mais forte porque venci. Sou mais forte porque pela primeira vez me escolhi. Minha vida não é um conto de fadas. Tem contas para pagar, noites de insônia, dias em que a solidão pesa. Mas é minha. Firme, tranquila. Construída com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, sem pedir permissão. E se você está lendo isso, se alguma vez se viu preso entre o amor e a sanidade, saiba, não há vergonha em escolher a si mesmo. Às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é virar as costas, não por falta de coração, mas por excesso de respeito pelo que nos resta dele. O que você teria feito no meu lugar?